Olá, este é o programa Segurança Pública em Debate, uma realização do Sindicato dos Delegados de Polícia Federal do Estado de São Paulo, da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo e da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. O tema do nosso programa de hoje é: o voto não tem preço, tem consequências. E para falar sobre isso, está conosco Luciano Caparrós Santos, diretor do MCCE, Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral. Ao lado dele, como nossa anfitriã aqui no programa, está a doutora Tânia Prado, presidente do SINDPF-SP e diretora da ADPF. O Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, que eu já citei, cuja sigla eu já citei, MCCE, é uma rede formada por entidades da sociedade civil, movimentos, organizações sociais e religiosas, que têm como objetivo combater a corrupção eleitoral, bem como realizar um trabalho educativo sobre a importância do voto, visando sempre a busca por um cenário político e eleitoral mais justo e transparente. Eu retirei isso do site do MCCE, cujo diretor é o Luciano, com quem nós vamos começar a falar agora, mas antes disso, queria passar a palavra para a doutora Tânia, para dar também as boas-vindas. Doutora Tânia, por favor. Olá, muito obrigada pela sua presença, muito nos honra ter uma pessoa como o senhor aqui nesse programa e num momento tão importante, né, nesse país também, essas mudanças todas, a aplicação de tudo aquilo que vocês lutaram ali nos projetos de lei que se tornaram lei. E seja muito bem-vindo, né, e gostaríamos muito de ouvir falar sobre como surgiu o MCCE até os dias atuais. Eu que agradeço. Eu gostaria que você começasse justamente por aí. Vamos falar da origem do MCCE. Então, o movimento de combate à corrupção eleitoral, ele começa com um projeto de iniciativa popular com relação à compra de votos. Compra de votos já era um crime tipificado no Código Eleitoral e que previa o processo criminal para quem compra votos. No entanto, o candidato que era pego comprando votos, ele responderia a um processo criminal que poderia durar 20, 25 anos. E com isso teria cumprido 5 mandatos, pelo menos. Esse projeto de iniciativa popular para a lei contra a compra de votos veio alterar a legislação eleitoral no sentido de cassar o registro do candidato que compra votos. Essa lei foi proposta com mais de 1 milhão de assinaturas, foi aprovada em 72 dias na Câmara, no Senado e sancionada pelo presidente da República. Em matéria de tramitação, é um recorde A jato. Muito rápido. E com isso passou então a caçar os candidatos que compram votos. Só que para você poder fazer esse acompanhamento, a fiscalização, as denúncias que requerem provas, precisava que a sociedade também se organizasse, porque a justiça eleitoral não tem braços para fazer todo esse trabalho. Então foi criado a partir da lei, a lei aprovada, ela foi aprovada em 1999 e aplicada pela primeira vez na eleição de 2000. Para que ela pudesse ser fiscalizada e implementada, foram criados então os comitês do MCCE no Brasil todo, com apoio de diversas organizações, OAB, CNBB, são diversas organizações que participam do MCCE. E foi criado então os comitês que recebem as denúncias e levam ao Ministério Público. Lembrando que na Justiça Eleitoral ela só age quando é provocada e quem pode propor as representações são os candidatos, partidos e coligações e, representando a sociedade, o Ministério Público. Então, precisa ser levada essas denúncias ao Ministério Público, que age em nome da sociedade. Doutora Tânia, a senhora gostaria de começar fazendo alguma pergunta? Então, justamente a partir desse projeto, né, de iniciativa popular é que foi tomando corpo o próprio MCCE. E a partir dali, né, mais para frente, depois veio o projeto da lei da ficha limpa, que é um marco realmente na história, né, do movimento também e do país. E o senhor vê algumas conquistas, algumas dificuldades? Como está a questão da lei da ficha limpa hoje? Então, com a aprovação da lei que caça a compra de votos, a Lei 9840, que alterou a legislação eleitoral, durante anos o movimento trabalhou
propiciando que a lei fosse implementada. Milhares de candidatos foram afastados pela compra de votos, mas o que acontecia é que na eleição seguinte eles podiam ser candidatos novamente, mesmo tendo sido cassados. Então tinha um desafio de afastar os candidatos que tinham várias condenações e continuavam exercendo mandatos. E aí veio o desafio então da lei da ficha limpa, que foi a segunda lei de iniciativa popular, com 1.600.000 assinaturas. Essa lei foi debatida em 2009, aprovada em 2010 no Congresso, e a partir daí então começou o trabalho também de afastar os candidatos que têm condenações. Isso tudo visando qualificar melhor o quadro de representantes políticos, tanto do Legislativo como do Executivo. A lei vem sendo aplicada desde 2012, ela foi aprovada em 2010, mas só pôde ser aplicada no ano de 2012, e de lá para cá também milhares de candidatos foram afastados por conta das condenações. Aqueles que eram condenados por comprar votos agora têm que ficar pelo menos 8 anos fora do processo eleitoral por conta da lei da ficha limpa, né? A lei trouxe uma inovação no sentido de afastar quem tem condenações, mas as inelegibilidades já existiam. A lei simplesmente veio acrescentar mais algumas inelegibilidades. E como toda lei, ela demanda tempo para ser também construída, né? A jurisprudência, como é que você consegue aplicar melhor a lei. E a lei vem sendo aplicada, a jurisprudência vem sendo pacificada nesse sentido. O Supremo foi demandado para questionando se a lei da ficha limpa era constitucional ou não. O Supremo declarou a constitucionalidade da lei da ficha limpa e ela vem sendo aplicada, embora muitos reclamem da aplicação da lei, mas ela com certeza é um marco no combate à corrupção eleitoral e nesse processo de melhorarmos o quadro político. Os desafios são muito grandes, né? Eu digo sempre que a lei tem muitos inimigos e quanto mais passa o tempo, mais inimigos, porque aqueles que são condenados e ficam afastados do processo eleitoral acabam se voltando contra a lei da ficha limpa. Mas ela é uma proteção para a sociedade, como uma prevenção. Aquele que tem condenação, ele precisa resolver os seus problemas no judiciário para poder voltar a participar do processo eleitoral. E o senhor tem mais ou menos um número de quantos candidatos, não sei se em alguns estados ou no país todo, quantos que tem? Então, Tânia, nós não temos os números exatos porque esses dados não estão centralizados. O TSE não tem esses números. Esses números estão nos TRS e nós estamos exatamente agora fazendo um projeto para conseguirmos preparar esses dados, né, para a gente ter essas informações. Só na primeira aplicação da lei da ficha limpa em 2012, mais de 1.000 candidatos foram afastados do processo eleitoral. E tem sido assim. A gente tem monitorado, o número é um número grande de pessoas que se afastam, e não só aqueles que têm os seus registros indeferidos, mas existem outros tantos que deixam de ser candidatos exatamente sabendo que serão alcançados pela lei da ficha limpa e que a gente acaba não tendo como mensurar esses números, né? Mas é um número elevado de candidatos que têm esse problema e acabam ficando fora do processo eleitoral. E geralmente a partir do momento em que eles solicitam o registro da candidatura e durante o processo eleitoral, né? Mais ou menos o tempo para análise do... Essa é uma coisa que tem sido bastante discutida, especialmente nessa eleição por algumas candidaturas emblemáticas, mas após a convenção, o candidato faz o seu pedido de registro de candidatura. E aí se abre o prazo de 5 dias para que se façam as impugnações de todas as questões que se referem à candidatura. E a aplicação da lei da ficha limpa é uma delas. Então, os próprios candidatos, as coligações e o Ministério Público têm 5 dias para fazer as impugnações. E aí que se vai analisar se o candidato está em condições de participar do processo eleitoral ou não, né? Esse é um grande problema, por exemplo, nessa eleição são 45 dias de campanha e é um prazo muito curto para se analisar todos os pedidos de registro. E também é um prazo curto de 5 dias para que se apresente as impugnações, né? Então, se demanda também os cadastros de candidatos que estão inelegíveis, seja por prestação de contas nos tribunais de contas, seja por condenação. Então, todas essas questões precisam ser levantadas em 5 dias para fazer as impugnações.
Na reforma política que aconteceu ano passado, se tentou fazer um período de pré-cadastro, onde os pretensos candidatos já fariam um cadastro no mês de março, e quando chegasse as convenções, você já saberia os candidatos que estão em condições ou não. Isso não foi aprovado, mas é uma discussão que continua, porque o prazo fica muito curto para analisar o registro de candidatura e acaba gerando uma insegurança no processo eleitoral. Exatamente, porque eu fico imaginando, né, uma lei tão importante como essa, com aplicabilidade restrita dessa forma, realmente pode haver um prejuízo depois para a sociedade mesmo, se aqueles políticos, né, de repente, por algum motivo escaparam por uma brecha, não foram impugnadas suas candidaturas, e depois a sociedade vai olhar e vai falar assim, nossa, mas ele não tinha sido condenado tal coisa, ele está aí de volta na política. É realmente ruim, fora os outros problemas que já existem, né? Essa insegurança não é boa nem para a sociedade, nem para os candidatos. O candidato fica sem saber se ele pode ser candidato ou não, e a sociedade sem saber se aquele candidato que está pedindo o registro de candidatura, se ele pode disputar a eleição ou não. Uma coisa que nós conseguimos foi diminuir o prazo. O candidato poderia antes, ele poderia desistir da candidatura e trocar, o partido poderia trocar o candidato até na véspera da eleição. Ou seja, no dia da eleição, o candidato ia para a eleição, para a urna, com uma foto de um candidato e, na verdade, era um outro candidato que estava se elegendo naquelas condições. E isso provocava um desvio que era muito grave. Nós conseguimos aumentar esse prazo para 20 dias. Então, hoje, o candidato precisa participar ou não, ele precisa tomar essa decisão até 20 dias antes da eleição, o que dá o tempo de mudar a foto na urna também. Né? Então, isso facilita para que as pessoas saibam que estão votando naquele candidato que efetivamente cumprirá o mandato. Mas, mesmo assim, essa insegurança é ruim tanto para candidatos como para os eleitores. Eu preciso agora encerrar o primeiro bloco, mas daqui a pouco a gente volta falando um pouco mais sobre essa questão. Queria entrar um pouco no mérito da corrupção eleitoral em si. De que maneira ela impacta negativamente a própria sociedade, a pessoa que está nos assistindo agora. Por que tem que combater corrupção eleitoral? Programa Segurança Pública em Debate, primeiro bloco do programa de hoje fica por aqui. Voltamos já já, não saia daí. Segurança Pública em Debate, segundo bloco do programa de hoje, cujo tema é Voto não tem preço, tem consequências. Nós estamos aqui hoje com o Luciano Caparrós Santos, diretor do MCCE, Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral. Estamos com o nosso anfitriã, a doutora Tânia Prado, presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia Federal do Estado de São Paulo e diretora da ADPF. Eu queria conversar um pouco nesse bloco, se possível, Luciano, para que as pessoas entendam em casa a importância desse trabalho que o MCCE realiza há 18 anos. Né? Por que é preciso combater a corrupção eleitoral? Abrindo um parênteses, você disse no bloco passado, milhares de candidatos foram afastados, mas são milhares que tentam comprar voto e fazer corrupção eleitoral? É muita coisa. Quer dizer, eles não têm medo? É verdade, Adriano. A legislação eleitoral, ela busca o equilíbrio da eleição, o que se chama a paridade de armas, onde todos os candidatos participem com as mesmas condições. Se um candidato está comprando voto, ele está desequilibrando o pleito e, portanto, tendo uma vantagem que o outro não teria. Né? Então, o que se busca na legislação eleitoral é esse equilíbrio. Você mencionou o lema do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, que é voto não tem preço, tem consequências. Esse é o outro lado. Além de ser um crime comprar votos, vender o voto também. Né? Então, não é só quem compra o voto que está praticando um crime. Quem vende o voto também pratica um crime. Mas o erro é dos dois lados. Dos dois lados. Uma via de mão dupla. Porque só compra se alguém vende, né? Então, os dois estão praticando aí um ilícito, né? Mas o outro lado dessa questão é que tem consequências, porque quando você elege um candidato que compra votos, se ele está fazendo isso na sua campanha, imagina o que ele faz durante o mandato. Né? Então, quais são as consequências?
é a falta de recursos para saúde, educação, recursos que vão ser desviados, né? E essa situação que nós estamos vivenciando hoje, que nós já vislumbrávamos isso há quase 20 anos atrás, quando começamos o primeiro projeto de iniciativa popular, que é exatamente evitar que aconteça a corrupção, né? E ela começa exatamente no processo eleitoral, né? Onde os candidatos compram votos, compram apoio político, e essa situação é uma situação que acaba se agravando com a questão da corrupção que nós temos hoje. Quando a gente fala em afastar os candidatos que compram votos, o eleitor precisa se conscientizar, e nosso trabalho é nesse sentido também, né? E por isso que tem consequências. Quando ele deixa de escolher um bom candidato, ele está prejudicando a sua comunidade, o município, o estado e até a nação, né? Então nós temos que pensar no coletivo e não pensar individualmente. Aquele que recebe uma cesta básica, uma dentadura ou um óculos, qualquer coisa material, o eleitor que recebe isso, ele está sendo pago. E o candidato que comprou não tem que dar satisfação nenhuma, né? Ele já pagou pelo voto. E é esse o sentimento que eles têm. Então, por isso que nós fazemos esse trabalho de conscientização, para que o eleitor possa saber, pensar, e nós estamos no processo eleitoral, ele precisa escolher muito bem o seu candidato, analisar a vida pregressa, ver se o que ele realizou já pela sociedade, qual é o seu comportamento, os processos que ele tem. Então, tudo isso é um conjunto para a decisão do eleitor escolher o seu candidato. Ainda hoje existem candidatos que realmente não se importam com esse tipo de trabalho importante que o MCCE faz, com o aumento da conscientização das pessoas, porque eu acho que está havendo, e continuam tentando comprar voto. Quando você se refere à dentadura, cesta básica, parece-nos caricatura, mas não é verdade, é isso mesmo. O cara dá uma ditadura para a pessoa. Tem operações da PF, inclusive. Várias operações. Até a gente levantou outro dia quais operações foram. Foram várias, assim, no país inteiro, de gente vendendo votos de várias formas, desse jeito. Assim. E a Polícia Federal é um grande parceiro, porque a legislação é federal e quem acompanha é a Polícia Federal com apoio das outras polícias. Mas a gente pensa que isso acontece só nos grotões, né? Sim. Isso acontece nas capitais. Nas capitais, São Paulo, por exemplo. São Paulo, aqui na periferia isso acontece e é uma coisa grave. E os candidatos muitas vezes têm aquela ideia de que na eleição vale tudo, né? Só não vale perder a eleição. Esse é um lema antigo. E a gente trabalha no sentido de que não vale tudo, né? A eleição tem que ser uma eleição transparente, limpa, né? Justa, igualitária, onde todos possam participar nas mesmas condições. Mas isso, infelizmente, acontece ainda hoje e não são poucos os casos de candidatos que são caçados por compra de voto. Recentemente, nós tivemos 2 eleições, né? Uma no Tocantins e uma no Amazonas, exatamente porque os 2 governadores foram caçados por comprar votos. E tem projetos novos, assim, em andamento, né? Aquelas novas medidas contra a corrupção, o MCCE inseriu ali várias ideias, várias coisas, né, que estavam ainda lacunosas ali, importantes. Nós trabalhamos com a reforma política, depois da lei contra a compra de votos e a lei da ficha limpa, trabalhamos com o projeto de reforma política, que é um projeto muito mais amplo, e no campo efetivo do combate à corrupção existem algumas iniciativas, tem as 70 medidas, que é um trabalho da Transparência Internacional junto com diversas organizações, o MCCE participa também, no sentido de aprimorar o combate à corrupção, exatamente para preencher aquelas lacunas em que, por exemplo, o uso de caixa 2 em campanha, né? Ele não tem uma tipificação penal ainda precisa sobre isso. Coloca a falsidade ideológica. Você tem que buscar, através do abuso do poder econômico, falsidade ideológica, outros tipos penais. Então, a gente precisa aperfeiçoar para que isso possa ser melhor aplicado e que se possa punir aqueles que compram voto. A pena de compra de voto é uma pena muito pequena ainda, né, comparado aos demais crimes. Então, tudo isso requer uma alteração da legislação penal também. Mas existem outras questões que a gente precisa trabalhar para poder melhorar essa situação. Uma das questões que nós estamos trabalhando também é que se combate a compra de votos e os candidatos acabam também se aperfeiçoando.
E hoje eles compram o apoio político, eles compram o líder da comunidade. Então eles pagam aquele líder da comunidade que vai angariar os votos de toda a comunidade. Então são mecanismos que vão se aperfeiçoando na questão do crime e que a gente também precisa aperfeiçoar na fiscalização e no combate. Até por uso de internet também, né? Teve um caso aí que comentaram, até que não pipocou tanto, mas comentaram que estariam contratando pessoas, digital, influencers lá, para colocarem comentários favoráveis a determinados candidatos. Nós fazemos agora, nessa eleição específica, nós estamos fazendo um trabalho junto com a FGV do Rio de Janeiro, que eles estão fazendo monitoramento do uso das redes sociais. Então tem robôs que são utilizados, contratados para impulsionar candidaturas e fazer esse trabalho nas redes sociais. Então tudo isso acaba desequilibrando o processo eleitoral, né? Dando vantagem àquele que pratica esse tipo de coisa. Então a gente precisa ficar muito atento e fazer esse trabalho para evitar que isso aconteça. Ou seja, começa a haver esse tipo de movimento na internet. Tecnologia, se usar tecnologia também para influenciar no processo eleitoral, né? Então não só o uso de fake news, você tem uma produção de fake news, mas você tem também o impulsionamento dessas fake news e os efeitos que ela tem. Então esse trabalho é exatamente monitorar tudo isso. Existem as agências que detectam as notícias falsas e também se faz com esse trabalho o monitoramento para ver como é que se divulgam essas notícias falsas. Agora, você disse agora há pouco que a pena, né, para esse tipo de crime ela é pequena. Eu recentemente estive num evento de vocês, acompanhando inclusive a doutora Tânia e a doutora Raquel Galinatti do Sindicato dos Delegados, e eu vi lá que o delegado de polícia, seja federal ou civil, ele de próprio punho não pode instaurar um inquérito, é isso mesmo? Ou seja, há dificuldades na investigação desse tipo de crime e a pena também não ajuda, é pequena? Não intimida? Nós temos todos esses problemas. É bom destacar que, assim como o tráfico, né, a compra de votos, esses crimes, é muito difícil você alcançar, né? Quem compra votos não assina nenhum documento. Né? Então você... Como é que chega, então? Denúncia? O que você precisa fazer são... por isso que é importante a participação da sociedade. A sociedade precisa denunciar. Se ela tem notícia de que tem alguém comprando voto, distribuindo alguma coisa para comprar o voto, ela denuncia e aí precisa escolher essas provas. Então, fotos, áudios, vídeos, tudo isso é importante. Eu essa semana recebi um áudio de uma cidade aqui da Grande São Paulo, onde se estavam fazendo reuniões na prefeitura. Na prefeitura? Né? Dentro da prefeitura, que também é outra forma de captação ilícita de sufrágio, do voto, o uso da máquina administrativa, né? Então, o chefe ali, o chefe do executivo, ou o deputado, ou o vereador, acaba usando a máquina pública para angariar votos para determinado candidato. Então, você precisa ter essas provas para que possa conseguir a cassação do registro do candidato. Porque se você não tiver, a justiça eleitoral é muito criteriosa nisso. Se você não tiver provas robustas, você não consegue alcançar a cassação do registro do candidato. Então, por isso que é importante as denúncias, né? E nós trabalhamos especialmente com as denúncias, porque a justiça eleitoral só age se é provocada. Então, você precisa ter todas essas provas. A gente ajuda exatamente nisso. O eleitor também tem receio de denunciar, porque muitas vezes vira vítima, né? Pode ser perseguido, especialmente nas pequenas cidades. Então, o trabalho do MCCE é exatamente esse: receber as denúncias, aparelhar essa denúncia com as provas que precisam ser coletadas. Você imagina, a Justiça Eleitoral agora, no processo eleitoral, em 45 dias, tem que julgar os registros, prestação de contas, propaganda irregular, tudo isso, e além de tudo isso, acompanhar as denúncias dos crimes eleitorais. Então, se não tiver uma colaboração da sociedade, isso acaba passando e não acontece. E também, assim, a sociedade pode colaborar com o próprio MCCE, né? Ou entidades que podem aderir ao MCCE, ou as pessoas podem fazer doações também, né? Isso é importante para movimentar a própria atuação, né? No país inteiro, com um deslocamento de um representante do MCCE, até para mobilizar as pessoas em outros locais. Né? É verdade. Hoje nós temos 65 organizações que fazem parte do MCCE, a DPF é uma delas. São várias organizações que participam e nós fazemos esse trabalho no Brasil inteiro com voluntários, somos todos voluntários.
E para que a gente possa fazer esse trabalho, a gente também precisa da manutenção do MCCE. Lançamos agora uma plataforma que está no site do MCCE, mcce.org.br. Lá dá para acessar também a plataforma de doações para poder colaborar e ajudar, porque a gente precisa também manter uma estrutura para poder dar esse apoio no Brasil inteiro, para poder receber essas denúncias, preparar o nosso material, né, de conscientização. Então, tudo isso faz parte desse trabalho. Porque as campanhas, né, de engajamento, até pela internet, precisam, né, de uma ajuda ali também de quem é especialista em fazer campanhas e tudo. Exatamente. Doutora Tânia, por favor, nós chegamos ao fim do programa. A doutora Tânia trouxe um livro para presenteá-lo. Aqui da coletânea, da doutrina dos delegados de polícia. Bom, muito obrigado, Tânia. É sempre bom poder participar, especialmente dos parceiros do MCCE. Como eu disse, a DPF tem sido parceira e outras organizações que participam com a gente, que são muito importantes. Ninguém consegue fazer nada sozinho. Esse é um tema muito importante para a sociedade, para o processo eleitoral, e nós contamos com a colaboração de todos. Então, muito obrigado. Eu que agradeço a sua presença aqui no programa de hoje, Luciano Caparrós Santos, diretor do MCCE, também da doutora Tânia Prado, presidente do sindicato e diretora da Associação dos Delegados de Polícia Federal. No programa de hoje, nós conversamos a respeito do voto não ter preço, mas ter consequências. Eu vou fazer direito. Voto não tem preço, tem consequências. Aí sim, nada de inventar. Você que nos acompanhou até aqui, o meu muito obrigado e até a próxima.